Pessoal, continuando então aí a nossa jornada a respeito do nosso assunto aqui de conceito, estrutura e supremacia e classificação das constituições. Aí nós estamos na primeira semana de Direito Constitucional, dia 3, parte 3. Terminamos a nossa última aula falando sobre a estabilidade, falamos sobre as constituições imutáveis. As imutáveis são aquelas que não admitem mudança. E agora a gente vai falar sobre a rígida e depois semi-rígida e as flexíveis. Lembrando que as imutáveis não existem atualmente no mundo, apenas para fins didáticos, ok? As constituições rígidas são então as que admitem modificação. Então, admitem modificações em seu texto, mas as modificações exigem um processo legislativo que diferenciado em relação àquele utilizado para a formulação e alteração de uma legislação ordinária. O que ele está me dizendo aqui? Exemplo, Constituição Federal de 1988, ela é uma Constituição que é rígida, certo? Nós falamos muito aí no artigo 37, que era lá do tal dos princípios que nós temos lá, o tal do LIMP. No texto original nós tínhamos quem? Tínhamos apenas o que? Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. O E de eficiência não tinha. Ele foi incluído pela Emenda Constitucional 19 de 1998, ok? Então teve uma alteração. Essa alteração ela tem o que? Um processo mais rígido. Então admite-se modificação, mas ela é mais rígida em relação, por exemplo, se eu quisesse mudar lá a lei 8666/93, se eu quisesse, não foi incluído, tá? Mas se eu quisesse colocar lá o princípio da eficiência, ele ia ser um processo mais flexível se comparado com a Constituição Federal, ok? Vamos dar uma olhada aqui no artigo 60 da Constituição Federal, que vai falar sobre isso, mas antes de trazer o rito, ele vai falar quem são os que podem apresentar uma proposta de emenda à Constituição. Então não é qualquer um que pode apresentar. Primeiro, membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, mas é qualquer membro? Não, é um conjunto deles, é um terço dos membros da Câmara dos Deputados podem apresentar uma proposta de alteração à Constituição Federal ou um terço do Senado Federal. Então um ou outro, Senado Federal ou Câmara dos Deputados, perfeito? Quem mais é legitimado? É o Presidente da República. Quem mais? Mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se de cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros, ok? Então esses três estão legitimados aí para apresentar proposta de emenda à Constituição. A Constituição Federal ela não pode ser emendada quando? Em alguns casos, no caso de vigência da intervenção federal. Então lá o caso do Rio de Janeiro, o governo federal intervindo, não pode ocorrer alteração na Constituição Federal, ou seja, não pode ser emendada, nem intervenção federal, nem estado de defesa e estado de sítio, ok? Esses são os casos de guerra. Parágrafo 2º, a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é formado pela casa do quem? Casa dos Deputados e Casa dos Senadores. Então vai ser votado em cada, não em conjunto, em 2 turnos, certo? Considerando-se aprovada se obtiverem cada um deles 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então 3/5 da Câmara dos Deputados, depois 3/5 da Câmara dos Deputados, depois vai para 3/5 dos da Casa dos Senadores, depois volta para a Casa dos Deputados, mais 3/5, depois vai para o Senado Federal, mais 3/5. Então vai ser votado em cada casa em 2 turnos, perfeito? A emenda à Constituição será promulgada pela mesa da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem, ok? Então, nesse caso aqui, pelas mesas da Câmara do Deputado, então mesas, deputados e senadores. O que acontece aqui? Veja que isso daqui não vai para a sanção do presidente da República, tal como ocorre na legislação ordinária, certo? Uma lei, por exemplo, uma lei, ela é sancionada pelo presidente da República. Agora, a emenda à Constituição Federal não passa pelo presidente. As constituições flexíveis são aquelas que permitem a alteração integral do seu texto por um processo legislativo comum. O que significa isso? Um processo legislativo comum é o mesmo rito que ocorre para alteração numa lei, é o mesmo que ocorre para alteração da Constituição Federal, ok? Então, alguns autores, aliás um só, vai falar que também são denominadas constituições plásticas, difícil cair em concurso. São flexíveis via de regra as constituições escritas ou não escritas ou costumeiras. Por quê? Porque não escritas, lembra que nós falamos que não necessariamente será não escrita, vai ter doutrina, jurisprudência, vai ter costumes, certo? Então ele vai ter alguma coisa em lei, então isto vai estar escrito. Se está escrito, não está previsto numa Constituição Federal, ela vai estar escrita, então ela vai ser flexível nesse caso aí, perfeito? Porque não está escrita de forma expressa num texto único, perfeito? Então ele vai estar eu vou poder achar trechos de textos que vão ser chamados de constitucionais e dentro de uma lei. Pode ocorrer? Pode, é difícil, mas poderia ocorrer, certo? Mas dentro de uma doutrina pode ocorrer? Sim, pode ocorrer. Então isso dali é fácil alteração, seria de fácil alteração, perfeito? Mas ainda que ocorra essa possibilidade de alteração numa Constituição não escrita, isso não a torna instável, perfeito? Que inclusive essas constituições federais não escritas, em regra, elas são mais de difícil alteração no decorrer dos anos, certo? Porque ela vai estar um costume, uma tradição muito enraizada aí nesses países que tem esse tipo de constituição. Então aqui, ó, isso não significa que o sistema flexível as normas constitucionais são alteradas com maior frequência. Então não significa que elas vão ser alteradas com maior frequência. A simples flexibilidade não implica na instabilidade, como eu estava falando, uma vez que deve ser consideradas as tradições culturais e a solidez das instituições políticas, como se observa, por exemplo, a Constituição inglesa, que ela é não escrita, flexível e de notável longevidade, perfeito? Então, flexível não necessariamente vai implicar na instabilidade. As semi-rígidas vai ter o que? Parte vai ser flexível, outra parte vai ser rígida. Se não me foge a memória, acho que no artigo 174 da Constituição de 1824 vai falar assim que a parte do texto que não se refira de conteúdo constitucional terá um processo legislativo para fins de alteração, um processo legislativo tal como ocorre para a alteração de uma legislação ordinária, ok? Então ele vai dizer lá que o que não for constitucional eu tenho um processo legislativo mais simples, mais comum, ok? E o que for constitucional
vai ter aí um processo legislativo especial para essa parte, ok? Então, por isso que vai ter parte flexível, outra parte rígida, então é uma Constituição semi-rígida. Já o Alexandre de Moraes, ele vai trazer no seu livro, e traz algumas vezes a banca examinadora, ela acaba por explorar isso, falar que a nossa Constituição Federal é super rígida, por conter normas que elas são chamadas de cláusulas pétreas, que a gente vai ver isso aí, que elas não admitem modificação tendentes a aboli-las, apenas podem sofrer modificações para ampliá-las, ok? Então por isso que ele vai dizer assim, como não admite abolir, ela vai ser chamada a nossa Constituição Federal de super rígida. Então pode trazer essa definição aí na tua prova também. A Constituição rígida deverá ser necessariamente escrita, perfeito? A Constituição rígida necessariamente ela vai ser escrita, perfeito? Então, porém, nem toda Constituição escrita é rígida, então é possível a existência de constituições escritas, mas que eles sejam flexíveis, perfeito? Mas normalmente o que acontece? A Constituição Federal, quando ela é rígida, quando ela é escrita, obviamente ela é rígida, ela vai ter uma supremacia com relação às demais leis, perfeito? Porque ela vai ter um rito diferenciado de alteração. Agora, se ela tiver um rito parecido ou igual ao a legislação infraconstitucional, então ela vai ser o que? Ela vai ser flexível. Se ela for flexível, então ela não vai ter essa supremacia, porque eu posso alterá-la da mesma forma que alterar uma lei. Então é uma lei que estiver contrapondo com a Constituição Federal, com o mesmo rito eu posso alterar a própria Constituição Federal. Então ela não vai ter essa situação de supremacia como ocorre na Constituição Federal rígida, perfeito? Então veja, a rigidez constitucional tem por consequência o princípio da supremacia da Constituição. Então a rigidez guarda estrita relação com a supremacia da Constituição. Então é essa supremacia que permite o controle de constitucionalidade das leis, ou seja, uma lei que estiver ferindo a Constituição Federal, ela vai sofrer o controle de constitucionalidade. Ela pode ser declarada uma lei inconstitucional, portanto. Então, o controle de constitucionalidade decorre do corolário da rigidez constitucional. Então, a rigidez vincula a noção de Constituição formal e escrita, perfeito? Uma Constituição flexível não permitiria esse controle, uma vez que qualquer lei ordinária poderia modificá-la. Então, a supremacia é formal, ou seja, a norma contida na Constituição Federal possui ascendência sobre todas as demais pelo simples fato de estar contida no texto constitucional, perfeito? Só pode ser emendado por um processo legislativo diferenciado, independente da temática envolvida. Ou seja, se eu estou falando de uma Constituição Federal que ela seja rígida, ela vai estar em supremacia com relação à própria lei. E a lei, independente se esse conteúdo ele é materialmente constitucional ou não, perfeito? Em outras palavras, se esse conteúdo ele diz respeito a normas que devem ser tratadas pela Constituição Federal ou não, ainda que não seja, por exemplo, lá o Colégio Pedro II, que ele vai ser considerado aí deverá ser considerado sempre da órbita federal. Ele está previsto no artigo 242 da Constituição Federal. Veja que isso aí não é uma norma constitucional, não é um conteúdo, constitucional,
mas está dentro da Constituição Federal, então ele tem uma supremacia com relação ao que está previsto numa legislação infraconstitucional, por exemplo. Todas as constituições brasileiras foram do tipo rígida, à exceção da Constituição de 1824, que era semi-rígida. Quanto ao conteúdo, então ele pode ser formal ou material. Os conteúdos formais, então a Constituição conceitua-se a Constituição quanto ao aspecto material. Então material é a matéria, perfeito? Matéria é o conteúdo, perfeito? Então conjunto de normas pertinentes à organização. Primeiro conceito lá no primeiro vídeo que a gente fez aí, a organização do poder, a distinção da competência, o exercício da autoridade, a forma de governo, os direitos individuais e sociais da pessoa humana. Então isso daqui estou falando sobre o conteúdo, sobre a matéria. Então a Constituição Federal vai dizer respeito a essas normas, esse conjunto de normas aí, ok? Agora, o que não é materialmente constitucional, exemplo, Dom Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Veja que não tem relação aí com o conjunto de normas pertinentes à organização do Estado, do poder, da distribuição de competências, do exercício da autoridade, a forma do governo e direitos individuais e sociais da pessoa humana, ok? Mas está na Constituição Federal. Então o que vai cair na tua prova, se você vai saber o que é materialmente constitucional. Então aí você vai dizer o que é relativo à matéria, o que está previsto na Constituição Federal, ok? Continuando aqui ainda, constituições formais. Então são aquelas cujas normas inseridas em seu texto são integralmente constitucionais. Então agora, está inserida no texto, ela é o que? Constitucional. O exemplo clássico é esse aqui, esse daqui, perfeito? Que está previsto na Constituição Federal, independente do seu conteúdo, vai ser o que? Então uma norma constitucional. Então toda e qualquer norma inserida em um texto único de uma Constituição escrita, solenemente elaborada por um processo legislativo diferenciado, é considerada constitucional. Então veja, constituições formais são aquelas normas inseridas na Constituição Federal, perfeito? Está na Constituição Federal, é uma norma constitucional. Aqui, normas materiais são aquelas que estão relativas ao conjunto de normas pertinentes ao que? A organização, a distribuição e competência, exercício da autoridade, normas de governo e os direitos individuais e coletivos individuais e sociais da pessoa humana. Então, esse exemplo que eu coloquei aqui é um exemplo que para dizer que isto não diz respeito a esses conjuntos de normas pertinentes. Então esse exemplo quer dizer que ela não é o que? Um conteúdo material, perfeito? Porque ele vai ser um conteúdo que? Formal, porque está na Constituição Federal. Material vai somente dizer respeito aos conjuntos de normas pertinentes aí a essa organização do Estado como um todo, distribuição de competência, direitos e garantias fundamentais. Não sei se você entendeu essa parte aí, ok? Qualquer coisa me manda no zap. O STF vai falar que toda e qualquer norma inserida no texto constitucional
possui força normativa constitucional e serve como parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade de leis, com exceção do preâmbulo, certo? Preâmbulo da Constituição Federal lá, antes de começar o artigo 1º lá, ele vai ter um preâmbulo, e esse preâmbulo não vai ter essa força normativa. Quanto à extensão, ela pode ser sintética ou analítica. Sintética vai ser o quê? Aquela que Constituição breve, concisa, certo? Tratam apenas de assuntos materialmente constitucionais, certo? Como a organização dos poderes do Estado e dos direitos e garantias individuais. Exemplo disso aí é a Constituição Federal aí dos Estados Unidos, que ela possui apenas 7 artigos originais e 27 emendas e vigente até hoje, perfeito? Então não foi substituída essa Constituição Federal, ela até hoje ela está vigente aí no ordenamento jurídico americano. As analíticas é o caso da nossa, então elas são extensas, largas, prolixas, tratam de matérias variadas, não só de assuntos substancialmente constitucional ou materialmente constitucional, que é o caso da nossa Constituição Federal, que tem mais de 300 artigos e cuida de assuntos que vão desde a organização do Estado, dos direitos e garantias individuais e coletivos e sociais, a matéria tributária, orçamentária, salarial, política, urbana e rural, desapropriação, ou seja, ela trata de tudo um pouco, perfeito? Então ela vai ser tão prolixa. E assim a gente termina a nossa bateria aí. Lembrando que as características da nossa Constituição Federal que mais cai em prova aí, a gente vai ver isso aí daqui a pouco, beleza? Um abraço, fique com Deus.